Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz, que a alegria, o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom estarmos mais uma vez aqui juntos, podermos ouvir a palavra do Senhor, podermos refletir e aprender coisas importantes que Deus quer nos ensinar. Eu quero começar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu queria te pedir para que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar, colocar a nossa vida no altar do Senhor, pedir a direção dele para a palavra, para nós tanto ouvirmos como aprendermos e guardarmos essa palavra em nosso coração. Feche os seus olhos, por favor, nós vamos orar juntos aqui. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Queremos te honrar, te exaltar, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não é um Deus que se esquece de cuidar dos seus filhos, daqueles que o Senhor ama. E é isso que nós temos sentido e visto em nossas vidas, ó Pai, o teu cuidado, o teu amor. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por cada detalhe das nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada irmão que está assistindo, que está vendo esse áudio, esse vídeo, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, abrir a nossa mente e nós possamos fazer desta palavra algo novo para as nossas vidas. Que nós possamos ser transformados pelo poder da tua palavra, Pai. Ensina-nos nesta noite ainda coisas novas, coisas importantes, coisas que nós já sabíamos, que tudo fique guardado em nossos corações. Pai, alcance cada família, cada casa, cada filho, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada parente, cada amigo, cada pessoa que precisa da nossa oração, do toque do Senhor para ser curado, para ser restaurado, para ser fortalecido. Ó Deus, cuida de nós, exaltado seja o teu santo nome. Perdoa, Deus, os nossos muitos pecados, ó Pai, os nossos diversos pecados, as nossas falhas e defeitos, nos faz novos e melhorando, Senhor Deus, a cada dia. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos aqui, vamos ter a palavra, vamos ser abençoados mais uma vez. E eu quero lembrar que domingo nós teremos nosso culto online também. Nós não nos reuniremos na igreja. Então, domingo que vem, nós também teremos o culto como hoje, culto online, tá bom? Vai ser colocado no grupo. Você que nos acompanha online, vai ser uma oportunidade também de estar nos ouvindo no domingo. E então, não esqueça, não se prepare, avise, nós vamos colocar no grupo, mas avise um ao outro, de repente a pessoa não ouve essa mensagem hoje, né? E aí ela se arruma e vai para o culto no domingo. Então, domingo nós vamos ter o nosso culto online também, tá bom? Eu queria relembrar aqui algumas coisas que nós temos falado, eu tenho pregado na igreja e aqui também sobre esse homem chamado Gideão. Ele tem, é claro que eu não vou esgotar aqui todos os ensinamentos que traz, porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é eficaz, Deus revela coisas todos os dias novas. Pode ser que a gente leia esse texto sozinho, depois de novo amanhã, e Deus nos revele outros ensinamentos, né? Mas pelo menos dentro daqueles que esses dias eu estive estudando, buscando, hoje eu quero encerrar esse estudo primeiro aqui sobre a vida de Gideão. Gideão, que era um homem formado já, um rapaz de uns 30 anos, e que ele estava vivendo durante 7 anos grandes derrotas do inimigo,
que vinha e destruía e devastava toda a sua terra, tudo aquilo que eles plantavam, seus animais, e deixavam eles numa situação muito, muito devastadora, triste. E ele, que era um homem que tinha crescido ouvindo a palavra de Deus, ouvindo quanto Deus era poderoso, grandioso, ele começou a se transformar por dentro. Ele não tinha perdido a esperança, ele não tinha perdido a fé, ele cria num Deus, mas ele não tinha experimentado de milagres de Deus na sua vida ainda. E nesses últimos 7 anos, então, de muita destruição onde ele vivia, ele começou a questionar, será mesmo que Deus está conosco? E quando Deus aparece para ele e diz, Gideão, olha, eu vim aqui porque eu quero te usar para livrar o povo de Israel dos inimigos, dos midianitas. E ele, então, não vê que ele era capaz de ser essa pessoa usada para destruir os inimigos. E ele questiona a Deus, diz, Senhor, o Senhor está dizendo que está conosco, mas se o Senhor estivesse conosco, tudo isso estaria nos acontecendo? E Deus começa então a fazer uma reforma dentro das convicções de Gideão, a transformar aquele sentimento que ele estava carregando durante tantos anos de tristeza, de perda, de sofrimento. Deus precisa trabalhar de novo na vida de Gideão e refazer aquele homem que já não acreditava nele mais. Quando ele aparece e diz que Deus aparece para ele e diz que vai usá-lo, ele diz, Senhor, né, eu sou de uma tribo, da menor tribo de Israel. A minha casa é a menor casa, é a casa mais simples, mais insignificante da tribo. E eu sou o menor da minha família. Quem sou eu, Senhor? Ele não via potencial nele, né? Mas Deus via. Então eu quero relembrar aqui algumas coisas que a gente já estudou, que a gente já conversou rapidamente para a gente poder encerrar esse estudo da pessoa de Gideão. Então Gideão, ele não acreditava mais nele, ele não via nele a pessoa que Deus via. Nós também, muitas vezes o sofrimento na nossa vida nos faz desacreditar de que quem somos e de que será que Deus continua conosco? Será que Deus ainda está conosco? Pessoas que sofrem durante muito tempo, muitos anos, perdas, né? Financeira, perdas emocionais, e elas começam a se questionar. Será que Deus estava lá quando eu estava passando por aquele sofrimento, passando por aquela situação difícil, né? Gideão também passou por isso. Deus, ele precisou fazer uma reforma dentro das convicções, dos pensamentos, dos sentimentos de Gideão. E Deus também quer fazer isso na minha e na sua vida. De repente, nós estamos vivendo num tempo onde, quando nós olhamos para nós já não vemos mais que é possível ser feliz, é possível conquistar coisas, é possível ver os milagres de Deus na minha vida e não só na vida do outro. Não é? Então Deus precisa fazer uma reforma dentro de nós. E Deus começou fazendo isso na vida de Gideão, pedindo para que ele derrubasse os altares, os postes de ídolos que haviam na vida de Gideão, na comunidade de Gideão, no meio em que ele vivia. E nós também, queridos, nós precisamos derrubar das nossas vidas, tirar, destruir da nossa história altares que nós levantamos que nos impedem de chegar até Deus. Às vezes é a incredulidade, às vezes é a enfermidade, às vezes é a dúvida, né? Porque o contrário de fé é dúvida. Será? Será que Deus vai fazer? Será que Deus está comigo?
não é? E nós precisamos derrubar esses altares. Às vezes, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo, né, para buscar a Deus. E, gente, é muito comum isso acontecer. Eu acredito que acontece na vida de todos nós. De nós não acharmos tempo, de nós vivermos exaustos, quando para se falar de buscar a Deus, de estar perto de Deus, não é? Então, com Gideão também aconteceu, e Deus teve que fazer uma reforma primeiro interior, né, nele, para que Deus pudesse usá-lo para fazer com que ele acreditasse nele de novo, que ele era um guerreiro. Deus não chama ele, seu fracote. Deus chama ele de guerreiro valoroso, valente guerreiro. E ele, né? Deus também está olhando para mim e para você dizendo, eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo o seu sofrimento, guerreiro valente, valoroso guerreiro, né? E Deus quer fazer essa reforma em nossas vidas. Nós podemos continuar lutando e vencendo com Deus. Eu quero falar hoje que como será que depois que Deus reformou, né, a vida de Gideão, como que foi essa vitória que Deus trouxe para os israelitas através da vida de Gideão? Será que Deus colocou eles todos armados e eles foram para a guerra com espadas, com lanças e destruíram todos os inimigos? Só para vocês terem ideia, os povos inimigos, aqueles que entravam e roubavam e devastavam tudo, eles eram em torno, os estudiosos dizem, que eles eram em torno de 132 milhões de guerreiros. A Bíblia chama como uma nuvem de gafanhoto, era impossível contá-los. Mas que eram tantos, que eles pareciam uma nuvem de gafanhotos. E Gideão convoca um exército no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 35, diz assim: Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulon, de Naftali, e eles todos foram e se juntaram a ele, juntando todos os povos que vieram ajudar Gideão na batalha. A Bíblia diz que se tornaram 32 mil soldados, guerreiros, para lutar contra o exército inimigo. Teriam que cada soldado, cada guerreiro, matar 4 inimigos para vencer a luta. Mas acontece que Deus disse para Gideão assim: não, Gideão, é muita gente para lutar. Vou ler o texto para vocês. Juízes, depois vocês podem acompanhar também, se tiver com a Bíblia e quiser abrir. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo... Vamos ver aqui. Não, no capítulo 7, no versículo 2. Juízes 7, 2. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que você derrote os medianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anunciem, versículo 3, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, quem estiver sendo covarde, quem estiver tremendo na base, o texto na minha Bíblia diz: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. Então eles eram 32 mil. E eu acredito que no coração de Gideão, quando Deus falou para ele: Gideão, vai lá no meio do povo
e fala para eles que aqueles que estiverem com medo de lutar, que vá embora. Eu acredito que Gideão deve ter pensado assim: gente, quem que vai estar com medo de lutar? Deus já provou para nós. Aqui nessa ocasião, Deus já tinha dado provas para Gideão que Deus estava com eles. Lembra que eu contei que ele colocava uma lã, né? Colocou uma lã e pediu: Deus, se o Senhor estiver conosco, que molhe tudo ao redor e que essa lã fique seca. No dia seguinte estava a lã seca e tudo molhado. Aí ele disse: Senhor, me desculpa, eu vou pedir mais uma prova. Faz o contrário, que amanhã a lã amanheça molhada e tudo em volta amanheça seco. E foi assim. Então Deus já tinha provado que Deus estava com eles. E aí quando Deus fala para ele: olha, anuncie o seguinte, quem estiver com medo, que vá embora. Eu acredito que Gideão deve ter pensado: imagina, no máximo umas 200, 300 pessoas, talvez vá embora. Sempre tem os medrosos no nosso meio. Gente, de 32 mil soldados, 22 mil estavam com medo. Sobraram só 10 mil. E aí Gideão: Senhor, 10 mil. Ele disse: não, é muita gente ainda. É muita gente ainda. Vamos ver. No versículo 4. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que o outro não deve ir, ele não irá. Então, Deus achou 10 mil pessoas para lutar contra 135 mil inimigos. Ainda era muita gente. E Gideão falou: meu Deus, eu vou lá. Eu acredito que ele vai tirar mais uns 50 ou 100, eu não sei. Na minha cabeça passa que Gideão não acreditou que Deus fosse tirar a quantidade de pessoas que ele tirou. E aí eles foram, eu vou contar a história, porque o texto é longo. Eles foram para a beira do rio e Deus começa a escolher. Esse aqui é atento, esse aqui quer, esse aqui está junto, esse aqui tem qualidade. Dos 10 mil que não eram medrosos, sabe quantos sobraram, querido? A ordem de Deus foi a seguinte: aqueles que beberem água, que pegar a água com a mão e levar na boca, esses vão com você. E aqueles que abaixarem a cabeça e começar a beber água assim, ó, com a cabeça abaixada, vão tudo embora. Sabe quantos soldados ficaram atentos ao beber a água para ver se não vinha nenhum bicho, se não vinha nenhum ataque? 300 homens. Só dos 10 mil, 9.700 foram dispensados do exército de Deus, que Deus escolheu. Gideão deve ter ficado desesperado. E Deus disse: Gideão, é com esses 300 homens que você vai vencer a batalha contra os inimigos. 135 mil inimigos. Eles teriam agora que matar 450 homens por soldado. Você acha isso possível? Que um soldado matasse sem morrer, sem correr a menor chance de morrer, 450 homens? Claro que não. Deus queria provar que quem ia vencer aquela luta era Deus e não os homens. E eu vou contar mais para ficar a história um pouco mais curta, queridos, porque eu gostaria muito de passar algumas lições para nós aqui. Esta luta não foi luta que o homem venceu, foi luta que Deus venceu para o homem. O pastor sempre fala na igreja que tem muitas lutas que nós vencemos sozinho, orando, fazendo, mas tem muitas lutas que é Deus que vence para nós. Nós só precisamos buscar a Deus. Tem lutas que nós ficamos pensando: eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou buscar advogado, eu vou brigar, eu vou falar. Não.
Tem muita luta na nossa vida, que é Deus quem luta por nós. Nós só precisamos estar em Deus. E era isso que Deus queria provar para Gideão. Gideão, eu quero que esse povo que me traiu, que me trocou, que levantou altares, que me esqueceu, que eles saibam que eu sou com eles e que eu venci a luta. Que não foi homens que venceram a luta, mas foi eu. E aí Deus pede para ele pegar esses 300 homens e ir no território inimigo. Com lança e com espada? Não. Queridos, eles foram e venceram a luta com cornetas e jarros de barro, cântaros. Era para provar mesmo que aquela luta não era uma luta que os homens venceriam. E a ordem era o seguinte, que quando Gideão tocasse a corneta, todos eles começassem a tocar a corneta, os 300 homens. E eles começassem a quebrar os jarros. E aquele barulho que se fez ali, quando os inimigos ouviram aquelas cornetas tocando e aqueles jarros se quebrando, eles imaginaram que vinha vindo muitos inimigos, muitos dos israelitas para lutar com eles. E eles ficaram tão desesperados que eles mesmos entraram em guerras um com o outro e um começou a matar o outro dentro do território inimigo. E eles venceram essa guerra. Gideão perseguiu os líderes, né? Dos territórios do povo inimigo, até matar todos eles que não se mataram entre si. E o que eu queria hoje passar como lição para nós a respeito desse texto, Gideão e os 300, né? Tem muitas pregações, tem muitos estudos bíblicos sobre os 300 e Gideão, porque essa história nos conta como o nosso Deus é poderoso para vencer batalhas por nós, não é? Para vencer as nossas lutas que, ao nosso ver, é impossível. Para Gideão era impossível vencer aquela batalha. Ele nem era guerreiro, ele nunca tinha se formado no exército, ele nunca tinha participado de nenhum exército. Ele não tinha habilidade de guerra, mas Deus usou um homem que se via como o menor homem, o mais fraco, para fazer uma grande obra, uma grande vitória sobre o povo inimigo. E eu queria trazer algumas lições aqui para nós sobre esses versículos de Juízes, no capítulo 7. Eu queria muito que você lesse essa história, para aprender muito mais até do que eu tenho trazido aqui. Mas hoje eu queria deixar algumas novas lições para as nossas vidas. Até hoje, queridos, muitas pessoas, como 32 mil pessoas, 32 mil soldados, eles estavam com medo de lutar. E eles, quando foi dado a oportunidade, você quer desistir? Se você está com medo e não quiser lutar e achar mais fácil parar, pare. Volta para sua casa. Essa é a primeira lição de hoje que eu queria deixar. Sabe, nós precisamos ser muito corajosos para continuar a lutar a cada dia, lutando contra todas as adversidades que vêm sobre a nossa vida. Muitas adversidades vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que nós precisamos ser guerreiros muito fortes para continuar lutando, para prosseguir confiando de que Deus está conosco. Mas a grande maioria desiste. Assim como tinha 32 mil homens e 22 mil homens desistiram. Estavam acovardados, estavam com medo e não quiseram lutar, nem tentar. Até hoje também no nosso meio tem muitas pessoas que preferem se acovardar,
preferem parar de lutar, nem tentam, recebem logo a derrota. Ah, não, esse povo é muito poderoso, esse inimigo é muito forte, essa dificuldade que eu tenho é muito grande, não adianta eu lutar. Eu não quero, eu tenho medo, eu não vou nem tentar. Eu queria que essa primeira lição ficasse no nosso coração. Queridos, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus nos lembra que em Cristo somos mais que vencedores, que a vitória já é garantida. Nós só precisamos não desistir. Nós precisamos só não ficar com medo, não deixar de lutar, porque nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Não é? Segunda lição, sobraram 10.000 homens, 10.000 soldados. Ainda quando somos valentes, ainda no meio das pessoas que são corajosas, tem aqueles que ficam relaxados, ficam descuidados, ficam indiferentes com Deus. Que foram dos 10.000, 9.700 soldados. No meio do povo de Deus, tem muitas pessoas relaxadas com Deus, relaxados, indiferentes, desinteressados. Eu marquei aqui algumas palavras. Desinteressados das coisas de Deus. Eles são corajosos, eles lutam, eles creem, eles estão com Deus, mas são pessoas que, se Deus olhar para essas pessoas, são pessoas que vivem uma vida completamente relaxadas com Deus. Muitas vezes envolvendo Deus, mas também agindo de qualquer forma, na fé, no tratamento com as pessoas, no tratamento com a igreja. Me entristece muito o coração quando eu estou numa igreja e eu vejo um pastor pregando uma palavra maravilhosa, vinda do céu, algo novo para a nossa vida, e pessoas mexendo no celular, fazendo cara de tô nem aí para a palavra, para Deus, não é? Usando aquele tempo, mesmo em casa agora nos cultos online, enquanto a palavra está sendo pregada, pessoas que levantam, vão pegar lá comida, perdem 10 minutos da palavra, perdeu tudo. Perdeu o essencial, perdeu o foco. Começa a dar sono, abrir a boca, né? Gente, quando nós temos a palavra de Deus, nós temos vida. Nós precisamos ficar interessados. Nós precisamos ter interesse pela palavra, ter interesse pela mensagem. Então, de 10.000 soldados, 9.700 eram assim. E eu e você precisamos tomar cuidado para não ser assim. Sobraram 300 homens corajosos, valentes, que queriam lutar, que queriam vencer e que não eram relaxados e que não eram descuidados. E eu e você precisamos lutar para estar no meio desses 300. Claro, isso aqui é um número, eu estou dando só um exemplo. É o texto que diz, nós estamos tirando como lição desse texto. Eu separei alguns versículos sobre guerra espiritual, para nós refletirmos na nossa vida. Como é que eu tenho sido um guerreiro espiritual? Como é que eu tenho me posicionado diante das dificuldades, diante daquilo que o inimigo intenta contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus negócios, contra os meus sentimentos, contra os meus pensamentos? Porque o inimigo, querido, ele começa atingindo primeiro a nossa mente, os nossos pensamentos, depois ele traz tristeza no nosso coração, e isso então gera um fruto de desânimo, de deixa pra lá, de acho que vou parar com tudo, ou de, esse negócio de Deus não é para mim, e outras coisas mais que você pode pensar aí. Efésios 6, do 11 ao 13, diz assim: vistam toda a armadura de Deus,
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A briga está lá em cima, querendo derrotar a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Querido, depois de nós termos largado o mundo, depois de nós termos falado para todo mundo que nós somos de Deus, que nós somos cristãos, que nós carregamos o nome de Cristo na nossa vida, agora nós precisamos nos revestir, nos vestir das armaduras de Deus para resistir o dia mau. Efésios 6, do 11 ao 13. Eu separei outro aqui, segundo aos Coríntios 10, do 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, é claro, nós não somos anjos aqui, nós somos homens. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São poderosas onde? Em Deus. Gideão lutou com corneta e jarro de barro e cântaro. Ele não tinha espada, ele não tinha lança. Nós não vamos lutar com arma. A nossa arma são as poderosas armas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando se levantar um pensamento na sua vida que não queira obedecer à palavra, que não queira obedecer a Cristo, que não queira eu acho que isso é bobagem, acho que é demais, não é bem assim. Você diz, não, eu coloco o meu pensamento cativo a Deus, a obediência de Deus, não é? Então, segundo aos Coríntios 10, 3 ao 5, nós lemos. E o último que eu queria ler, que está em 1 Pedro 5, 8. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, destruir, acabar, trazer para o lado dele. Eu quero deixar essa mensagem, do livro de Juízes, Gideão e os seus 300, para nos alertar de que nós estamos vivendo o final dos tempos. Ficar em Deus hoje em dia é uma luta diária. Nós precisamos ser muito firmes para continuar em Cristo, porque, queridos, o mundo virtual nos envolve de uma forma que nós daqui a pouco vamos confundir o real com o virtual. É tanta amizade virtual, é tanto vendo a vida dos outros, é tanto questionando, será que é verdade esse negócio de que Deus, que a gente confunde a nossa vida verdadeira com vida virtual. E daqui a pouco as pessoas vão começar a achar que Deus é virtual também, que está muito longe, muito distante. Será que é mesmo? Então hoje eu chamo a sua atenção e a minha também, para nós ficarmos vigilantes, atentos, para nós não sermos como aqueles 9.700 que não tinham medo. Eles não foram desclassificados logo na primeira exclusão de soldados, mas eles ficaram com o tempo desatentos com as coisas da guerra, com as coisas de Deus. E eu e você precisamos ficar atentos. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Que essa palavra possa ter falado com você de uma forma especial, como falou comigo. Tem me sacudido, né? E eu quero que ela também faça isso com você. Que ela te traga forças para você lutar, para você não desistir, para você ficar atento, vigilante com a tua fé.
com aquilo que você é em Deus, que você saiba quem você é, que você não se veja como uma pessoa sem condições, como Gideão se via. E que Deus possa guardar a tua vida, possa guardar a tua casa, a tua família, os teus pensamentos, os teus sentimentos, que Deus possa invadir a tua alma e possa fazer grandes transformações e que você possa derrubar os altares que te impeçam de chegar até Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar mais uma vez, lembrar que domingo nós vamos ter o nosso culto online às 7h30 da noite, e eu gostaria que você estivesse atento e vigilante para participar conosco e receber a palavra de Deus na tua casa, em nome de Jesus. Eu vou orar. Fecha os teus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai querido, pela tua palavra, pela tua santa palavra. Senhor, fala conosco, Pai. Que essa palavra possa ser gravada em nosso coração. E que nós possamos, Senhor, não só sermos corajosos para lutar contra as astutas ciladas do diabo contra a nossa vida nesses últimos tempos, ó Pai, mas que nós possamos ser vigilantes, atentos, bem intencionados com a Tua palavra, que nós possamos receber essa transformação que o Senhor fez na vida de Gideão, de dentro para fora, que o Senhor possa transformar aquilo que for necessário, para que nós possamos permanecer firmes na Tua palavra, Pai, firmes na nossa fé em Ti, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada pessoa. Abençoa, Senhor, a sua vida, o seu casamento. Abençoa, Senhor, os seus filhos, os seus netos. Abençoa, Senhor, os seus amigos. Abençoa os seus parentes. Abençoa a sua mãe, o seu pai. Abençoa os seus irmãos, ó Pai. Abençoa cada um que está ouvindo e que possa passar esta palavra ou esta mensagem à frente. Deus, nós te honramos, te agradecemos, te bendizemos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, que a graça e a comunhão com o Espírito Santo e que você possa continuar firme, que essa força do Espírito Santo te envolva, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.